No dia em que completa um mês, ONU pede o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Presidente americano Joe Biden ameaça a reação caso Moscou use armas químicas. ONU diz que mais da metade das crianças da Ucrânia foram obrigadas a abandonar suas casas. Economia do Brasil sente os reflexos das bombas disparadas na Europa. Temporais afetam as populações de Pernambuco e Santa Catarina. Reportagem mostra os preconceitos que pessoas com autismo ainda enfrentam no Brasil. Comércio brasileiro faz contas para faturar mais de 2 bilhões de reais com as vendas da Páscoa. E Hollywood passa pelos últimos preparativos para a festa do Oscar, marcada para o próximo domingo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A guerra entre Rússia e Ucrânia está completando um mês nesta quinta-feira. Várias perdas humanas e danos incalculáveis são, até o momento, o reflexo de um dos principais dramas de uma sociedade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse som tem despertado ao povo ucraniano diversos sentimentos. Fome, sofrimento, desespero. Esse tem sido a sensação mais vivida pela população da região durante este período. Desde a invasão russa na Ucrânia no dia 24 de fevereiro, imagens de bombardeios, cidades devastadas e fugas de civis foram e continuaram sendo vistas neste país do leste europeu que sofreu e que continuará sofrendo até que o cessar-fogo seja assinado pelo Kremlin. Segundo informações do Unicef, órgão da ONU que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, mais da metade das crianças na Ucrânia foram obrigadas a abandonar suas casas desde o início da guerra. Mais de 4 milhões de menores de idade estão em abrigos ou refugiados em outros países. Mesmo com diversas atuações políticas do mundo inteiro, Vladimir Putin permanecia com as investidas no que ele dizia ser uma operação especial na Ucrânia. A parte leste, que já sofria com guerras civis desde 2014, por conta dos separatistas pró-Rússia, foi rapidamente tomada e agora pertence aos separatistas. Outras cidades na região, como Kharkiv e Mariupol, estão devastadas. A população que ainda se encontra nos municípios devastados buscam fugir por corredores humanitários. Além disso, fazem gigantescas filas para garantirem ao menos uma refeição, já que não se sabe quando poderão se alimentar novamente. Já em Kherson, ao sul, a cidade também foi tomada rapidamente pela Rússia. Em diversas regiões do país, pessoas fugiram em um êxodo jamais visto no território europeu. Países como a Polônia e Romênia receberam grande parte dos mais de 3,5 milhões de pessoas que deixaram a nação, no que já é considerada a pior crise humanitária e estrutural do velho continente. Ao redor do planeta, diversas manifestações contra a guerra e a favor da Ucrânia foram realizadas. Até mesmo na Rússia, onde houve repressão policial e milhares de pessoas foram presas pela Guarda Nacional. No dia em que o intenso conflito completa um mês,
Novas vitórias ucranianas trouxeram alívios aos soldados da força ucraniana. Um vídeo compartilhado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostrou um ataque a um navio russo perto de Berdiansk. As imagens mostram o navio visto queimando no porto. A embarcação era uma das principais para o desembarque de soldados, armamentos e veículos para o território ucraniano. Por outro lado, a barbárie russa permanece em regiões próximas à capital Kiev. Uma explosão causada por um bombardeio russo destruiu um armazém na cidade. Os serviços de emergência do estado disseram que as vítimas do ataque ainda não foram formalmente identificadas. Enquanto bombardeios são executados em alta frequência, uma multidão segue se protegendo em estações de metrô. Vivendo em condições jamais imaginadas em pleno século XXI, o povo ucraniano tem esperança de que, em breve, todo o drama de se viver em meio ao caos criado pela Rússia passe e a vida volte à sua normalidade. No Brasil, as chuvas não dão trégua em algumas regiões. Alagamentos atingiram casas e ruas, deixando 900 pessoas desalojadas no Recife. Já em Santa Catarina, um temporal provocou estragos, arrancando telhados, derrubando árvores e até mesmo tombando um caminhão. Alagamentos voltaram a acontecer e casas foram totalmente invadidas pela água no Grande Recife. Diversas cidades registraram uma média de chuva acima do esperado para a época. Em Camaragibe, cidade mais afetada pelos temporais, foram contabilizados 267 milímetros de chuva, fazendo com que córregos transbordassem, chegando até a encobrir as pontes. O município também registrou vários pontos com risco de deslizamentos de terra. A Prefeitura de São Lourenço da Mata decretou situação de emergência e calamidade pública. Na cidade foi registrado um aumento de 150% de chuvas em relação à média histórica. Já Recife registrou em apenas 3 dias quase o total de chuva esperado para todo o mês, alagando ruas e avenidas. A chuva também atingiu a região sul do Brasil, causando estragos no estado de Santa Catarina. A cidade de Campos Novos foi a mais castigada pelas tempestades. As fortes rajadas de vento provocaram destelhamentos de casa e danos em estruturas de metal. Além disso, o mau tempo provocou transtornos em outras 8 cidades, segundo o levantamento da Defesa Civil Estadual. Foram ocorrências de telhados arrancados, quedas de muro, árvores, danos em tubulações, rompimento de açudes e de interrupção no fornecimento de energia elétrica. A força do temporal foi tanta que um caminhão que estava no estacionamento tombou em um posto de combustível localizado na BR-282. Durante todo o dia, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Prefeitura trabalharam na distribuição de lonas, remoção de galhos e liberação de vias. E veja a seguir alguns prejuízos que a guerra entre Rússia e Ucrânia dão ao Brasil. E ainda, indústria do chocolate calcula vendas de mais de 2 bilhões de reais nesta Páscoa. Falta menos de um mês para a Páscoa, que este ano será comemorada no dia 17 de abril, uma data que enche de esperança os comerciantes. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que as vendas de ovos e chocolates em barra superem os 2 bilhões de reais. De acordo com a CNC, o Brasil ainda não alcançou a recuperação plena, mas o crescimento mostra que o país segue no processo de retomada. O volume de importação de produtos típicos da data costuma ser um importante indicativo da expectativa do varejo. A CNC também fez uma análise da cesta de bens e serviços mais consumidos na Páscoa, composta por 8 itens tipicamente consumidos durante a celebração. Os preços relacionados devem ficar 7% mais caros em comparação com o ano passado. Caso seja confirmada a variação de valor, na prática, representaria a mais forte alta em preços de produtos de Páscoa desde 2016, que foi de 10,3%.
Entre os produtos selecionados, bolos e azeite de oliva se destacam com as mais intensas projeções de alta. Esses dois tiveram tendência de avanço de 15,1% e de 12,6%, respectivamente, nos últimos 12 meses. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,25%, com os investidores reagindo ao patamar atraente dos juros básicos no Brasil e a disparada nos preços das commodities. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,83 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,36%, com 119.052 pontos. O dólar abaixo dos R$ 5,00 gera uma dúvida. Será que é um momento para comprar a moeda norte-americana? Vamos ver com Kleber Werneck. Essa queda do dólar é a sexta seguida. Um levantamento feito por uma agência de notícias financeiras revela que a desvalorização é a maior para um trimestre desde 2009. Os analistas afirmam que ainda é difícil prever se a moeda norte-americana vai continuar caindo ou não. Alguns fatores externos, como por exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, devem exercer influência sobre o câmbio. Por isso, a avaliação é que o momento é positivo, mas requer cautela. Nossa reportagem conversou com um economista, que agora vai dar algumas dicas, principalmente para quem quer ou precisa viajar para o exterior. Primeiro, temos que definir qual é o perfil, desse comprador de dólar. Ele é um investidor qualificado, porque ele sabe quais são os riscos envolvidos nesse ativo financeiro. Ou então ele é um estudante que precisa, já está planejando de viajar, fazer um mestrado no exterior, ou é uma família que vai simplesmente a passeio. Entendido qual é o perfil de cada personagem, aí nós temos uma recomendação clara. Investir em dólar tem uma volatilidade, ou seja, uma alta e uma baixa muito forte, que precisa ter um pouco de estômago para aguentar, esse vai e volta da valorização da moeda, que a gente sabe que ela é muito sensível a qualquer informação. Então, por isso que investidor qualificado já sabe dos riscos. Agora, se é uma família ou algum estudante que está prevendo viajar para o exterior, a grande dica sempre é: compre a maior parte possível agora, neste momento, aproveitando essa baixa, mas também vá comprando ao longo do tempo para tentar fazer um preço médio que seja favorável à pessoa. Ou seja, se amanhã houver uma desvalorização, essa pessoa já aproveitou hoje a valorização do real, ou seja, a queda do valor da cotação. Então, o mercado de dólar, ele não é para especular, não é para investir quando se trata de pessoa física. Por que não é? Porque o risco é muito grande. Por isso que a gente sempre deixa só indicação para investidor qualificado, que ele sabe muito bem dos riscos e aguenta algum prejuízo por algum tempo, Pessoa física, não. Nesse momento, às vezes a gente até ouve, acho que é uma boa comprar, porque está perto da eleição, e geralmente em toda eleição desvaloriza o real, sobe a cotação. De fato, isso pode acontecer, mas eu acho que não é o momento para investir em dólar a pessoa física pelo cenário global, Essa guerra entre Ucrânia, Rússia, sanções com os Estados Unidos, tudo isso pode mudar de uma hora para outra o cenário e aí gerar um prejuízo muito grande para quem investir em dólar. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que o governo está tomando todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao agronegócio causados pelas guerras entre Rússia e Ucrânia. O assunto foi discutido hoje no Senado. A Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil, concentrada na produção de bens estratégicos como gás, petróleo, grãos e fertilizantes. A instabilidade no leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como resultar em aumentos adicionais nos juros, comprometendo o crescimento econômico para este ano. Segundo a pesquisa Sondagem da América Latina, divulgada no mês de fevereiro pela Fundação Getúlio Vargas, as turbulências na Ucrânia devem agravar as incertezas sobre a economia global. No Brasil, os impactos deverão ser ainda mais intensos. Uma das razões é a exposição maior aos fluxos financeiros globais
que o restante da América Latina, com o dólar subindo e a bolsa caindo mais que a média do continente. Hoje de manhã, o Senado promoveu uma sessão de debates sobre as causas e efeitos da guerra na Ucrânia e suas consequências para a economia do Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil depende da importação dos fertilizantes vindo da Rússia, mas garantiu que o governo tomou providências para evitar a falta que poderá causar prejuízos tanto ao agronegócio como a todos os consumidores. Estão fazendo a caravana Embrapa Fert Brasil. O que é isso? É uma visita, né, aos principais polos produtivos de agricultura do Brasil, estimulando a adoção de tecnologias e diminuindo os custos de produção, aumentando a eficiência dos fertilizantes e os insumos no campo e a racionalização dos processos. Com isso, nós podemos diminuir em até 25% o uso de fertilizantes neste ano, né? Diminuindo aí a pressão dos fertilizantes que podem vir a faltar. Eu quero dizer podem, não estão faltando hoje, mas que podem vir a ter uma diminuição aí nesse momento. O coordenador de economia do Centro Universitário IESB de Brasília comentou as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, que, segundo ele, vão pesar no bolso dos brasileiros. Todos nós brasileiros acompanhamos, né, o dia a dia nos postos de gasolina quando abastecemos, né, nossos carros com o aumento do petróleo, tendo em vista a guerra. Já o mundo hoje vive uma inflação pela alta generalizada dos fertilizantes que pressiona o valor da matéria-prima. Isso encarece demais o produto e os produtos estão sendo cada vez mais comercializados porque a demanda continuou no resto do mundo. E veja a seguir, o presidente americano ameaça reagir se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia. E ainda, TSE alerta jovens de 16 anos sob prazo para pedir o título de eleitor para este ano. No dia em que o conflito no leste europeu completou um mês, diversos líderes mundiais se encontraram em Bruxelas para uma reunião da Aliança Militar da OTAN. No encontro, novas sanções foram definidas e muitas decisões importantes foram tomadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se juntou aos líderes da União Europeia nesta quinta-feira para uma mesa redonda durante uma cúpula em Bruxelas, na Bélgica. A reunião teve como discussão principal a guerra na Ucrânia. Ao chegar à cúpula, Biden disse que o presidente russo Vladimir Putin estava tentando desmembrar a OTAN e pediu união entre as principais democracias do mundo. Durante a reunião, a Organização do Tratado do Atlântico Norte reforçou seu apoio à Ucrânia e seu antagonismo em relação à Rússia. A cúpula extraordinária discutiu também o poderio bélico russo. Após a reunião, Biden reforçou pontos cruciais para o desenvolvimento do conflito e assegurou que se a Rússia usasse armas químicas em sua invasão da Ucrânia, os Estados Unidos responderiam. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson rejeitou a declaração do Kremlin de que ele era o líder anti-russo mais ativo. Johnson afirmou que sua postura é de simpatia ao povo russo e hostilidade ao presidente Putin. Quem também falou à imprensa foi o presidente da França, Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês disse que as potências ocidentais estão prontas para aumentar as sanções contra a Rússia se necessário. A OTAN, que já aumentou expressivamente sua presença nas fronteiras orientais da Europa desde o início da guerra, com cerca de 40 mil soldados espalhados do Báltico ao Mar Negro, concordou em estabelecer 4 novas unidades de combate. Durante a sua participação por videoconferência, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos líderes da OTAN para aumentarem o apoio militar ao seu país contra as forças russas. Zelensky disse que a Ucrânia precisa de caças, tanques, armas, antinavio e de defesa aérea aprimorada para repelir as tropas russas quando a guerra entrar em seu segundo mês. Após as coletivas, os líderes dos países que fazem parte do G7, grupo das 7 economias mais industrializadas do mundo, se juntaram para definir novas sanções à Rússia.
Outra reunião importante realizada hoje foi a Assembleia Geral da ONU, que aprovou uma resolução de culpa à Rússia pela crise humanitária na Ucrânia e que pediu novamente o fim imediato das hostilidades no país. Esta foi a segunda resolução aprovada contra a Rússia na Assembleia da ONU em menos de um mês. Os líderes mundiais buscam, de alguma forma política, interferirem para que o intenso conflito finalmente acabe com base em pressões econômicas. O custo do frete para produtos importados e nacionais aumentou em mais de 100%. A disparada está relacionada à guerra no leste europeu, à alta do diesel e ao novo surto de Covid na China. Os transportes rodoviário, marítimo e internacional viram seus custos aumentarem, o que, segundo empresas e especialistas, será irrelevante e repassado ao preço final dos produtos ao consumidor. O frete por caminhões sofrerá uma alta de 11% a 14% no piso mínimo de referência, consequência do reajuste de quase 25% no preço do diesel nas refinarias praticado pela Petrobras. Mas, segundo especialistas, seria necessário uma alta de 30% para cobrir totalmente os custos. No transporte marítimo internacional, o preço médio do frete global por container subiu 111% desde março do ano passado, passando de $4.400 por container para $9.400 nesse mês. Em alguns casos, o frete marítimo teve alta de até 300%. Para economistas e especialistas, o impacto do aumento do frete será repassado aos clientes imediatamente e em pouco tempo terá seus reflexos. Em contrapartida, traz oportunidades do ponto de vista global, pois com a alta de preços generalizada, sites asiáticos buscam ter produção nacional para fugir do frete, podendo ser uma oportunidade para o Brasil se desenvolver em inovação e tecnologia. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou que a Coreia do Norte disparou hoje um míssil balístico intercontinental. É a primeira vez desde 2017 que Pyongyang lança uma arma tão potente que teria caído na zona econômica exclusiva. Que calcularam que o míssil voou por 71 minutos a uma altitude de até 6.200 quilômetros, cobrindo uma distância de 1.080 quilômetros, espatifando-se no mar próximo ao Japão. Se utilizasse uma trajetória normal, poderia atingir cidades na costa oeste americana, além de territórios dos Estados Unidos no Pacífico como Havaí e Guam. A Coreia do Norte está em cessar-fogo com a do Sul desde 1953, após 3 anos de guerra entre forças comunistas apoiadas pelos soviéticos e pela China no Norte e as capitalistas com suporte americano. Apesar das duras sanções internacionais, a Coreia do Norte intensificou os esforços para modernizar as forças armadas. O exército sul-coreano anunciou que uma série de mísseis foi disparada em resposta ao lançamento de Pyongyang. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acertou hoje a sua filiação ao Partido Republicanos. O ato deverá acontecer na próxima segunda-feira, já que o prazo de filiação partidária e da renúncia do atual ministro da Infraestrutura para disputar cargos eletivos vai até o dia 2 de abril. A ministra Damares Alves, da Família, Mulheres e Direitos Humanos, também acertou a adesão ao partido comandado pelo advogado Marcos Pereira. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje um alerta aos jovens de 16 anos. Quem quiser participar das eleições deste ano não pode esquecer que existe um prazo a cumprir. Por lei, no Brasil, quem é menor de 18 anos não é obrigado a votar, mas tem o direito. A idade mínima para possuir o título de eleitor é de 16 anos. Todos os brasileiros que tiverem essa idade e desejam participar das eleições de 2022 têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo para o primeiro turno das votações, marcada para 2 de outubro. O procedimento pode ser feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral por meio do título NET. O TSE declarou que, para evitar contratempos, é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título quanto antes, pois nos últimos dias do prazo a procura pelo serviço é alta. A lei das eleições determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Durante este período, a população pode resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. De Brasília, Marina Nascimento.
E veja a seguir os últimos preparativos para a festa do Oscar, marcada para o próximo domingo. E veja também uma reportagem especial sobre o autismo, um problema que ainda sofre muito preconceito no Brasil. O autismo, síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo, ainda é tabu para muita gente no Brasil. E é alvo de muito preconceito. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A campanha da Fundação Americana SunTrust retrata com muita sensibilidade alguns aspectos de uma criança com autismo. A cada palavra, cada olhar, a cada despertar, uma conquista para toda a família. É assim na casa das gêmeas Isabela e Ana Clara, de 13 anos, ambas autistas. O que a gente dava valor, às vezes a gente agora nem dá mais, né? Uma coisa simples, a gente vai dar um olhar, né? O autista não olha no olho, então se ela olhar pra gente já é uma glória. Elas fazem a gente, cada dia, se superar, né? Como mãe, a gente tem que aprender de tudo, porque o autismo ele é bem complexo, né? É uma coisa que não tem cura, né? E quando a gente recebe, a gente realmente tem que se superar a cada dia. O exercício de superação começa já no diagnóstico, que no caso das gêmeas chegou quase aos 3 anos de idade. Mas Rita percebeu os sinais pelo menos 1 ano antes. Por isso conta que quando soube o resultado dos exames... Para mim foi um alívio, porque eu já estava sofrendo há 1 ano sem saber o que minhas filhas tinham. E tinha alguma coisa diferente. Só que a certeza chegou acompanhada do preconceito. Vem inclusive de família, vem de tudo. Da porta para fora, o preconceito segue pela sociedade, apesar da síndrome ser mais comum do que se imagina. Não há dados concretos, mas estima-se que há pelo menos 1.200.000 pessoas com autismo no Brasil e 70 milhões no mundo todo. A maioria do sexo masculino. O autismo se dá 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Não sabemos por que ainda. Mas uma coisa é sabida há muito tempo. Todos precisam se conscientizar sobre o autismo para dar o respeito merecido a quem tem a síndrome. O autismo tem como entendimento pessoas encapsuladas, pessoas que apresentam enormes dificuldades num contato do mundo interno com o mundo externo. Eles têm dificuldades da consciência, que nós chamamos da consciência sobre o eu. Então, aqueles autistas, aquelas pessoas com autismo que vêm a falar, porque uma grande parte não vai desenvolver a comunicação oral, mas aqueles que vão falar, eles praticamente não falam, eu quero, eu sinto, eu sou. Eles sempre assim, o menino quer água, a André quer água. Atualmente, outra classificação tornou-se usual, TEA. Transtorno do espectro do autismo. Ao meu entender, esta é a minha descrição como pesquisador, é que esta denominação, transtorno do espectro do autismo, colocou lá dentro uma quantidade enorme de outras atipicidades que têm origens diferentes e prognósticos diferentes. Inclusive, eu continuo trabalhando com o manual de diagnóstico anterior. Eu não peguei este mais moderno, porque entendo eu que virou, na verdade, uma confusão muito grande. Hoje, tem gente descrevendo que Anthony Hopkins, autista, que Lionel Messi, jogador, é autista. Não é tão bem assim. O autismo afeta especialmente 3 áreas do desenvolvimento: a comunicação, o comportamento e a socialização. Ao todo, são 14 sintomas principais, mas cada caso tem suas particularidades, mesmo que dentro do mesmo grau. O que as pessoas que estão nos assistindo devem entender
que não existe uma única pessoa autista igual a uma outra. As gêmeas Ana Clara e Isabela provam essa afirmação. As irmãs foram diagnosticadas com o mesmo tipo de autismo, mas apresentam sintomas diferentes. Cada uma tem uma especificidade, por exemplo, uma é mais rígida do que a outra, entendeu? Ela é mais inflexível, a outra já é mais tranquila. Por isso, o tratamento também é especial para cada uma delas. Parabéns! Tem que ser individualizado mesmo. Para cada uma, é assim, o tratamento tem que ser multidisciplinar e específico para a demanda da criança. A Rita lembra que, muito além da equipe médica ou escolar, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Mas quem cuida também precisa ser cuidado. E foi depois de entender tudo isso que Rita resolveu se engajar ainda mais no assunto e criou a comunidade No Mundinho Azul, projeto Cuidar de Quem Cuida. Criei a comunidade para ajudar no preconceito, a informação e para levar aonde eu acho que é mais o que eu acho que pega mais para a família e a escola, aonde a criança fica mais tempo. Eu quero sensibilizar todas as pessoas, não só a sociedade, profissionais, pessoas de bem. Eu chamo do time do bem. Que é isso, Isabela? Que é isso? O arco-íris. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 312 mortes e 14.165 novos casos. Dos mais de 29.767.000 diagnósticos, mais de 28.407.000 pessoas se recuperaram e 701.000 seguem em acompanhamento. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid no mundo. Até o momento, são 409.719.104 aplicadas. Delas, mais de 74.806.000 são as de reforço. As empresas nacionais fabricantes de máscaras desaceleraram e até suspenderam a produção do produto com o fim da obrigatoriedade do uso do protetor facial na maior parte dos grandes centros urbanos. Item indispensável no combate contra a Covid, usado por pessoas do mundo todo, aos poucos vem perdendo espaço na linha de produção de grandes empresas nacionais. Após diversos governos estaduais liberarem a circulação sem a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e fechados, exceto áreas hospitalares e transporte público, a procura por esse produto caiu em níveis expressivos no mercado. Com isso, grandes fabricantes de roupas e artigos esportivos decidiram parar de produzir o produto. A líder no segmento chegou a vender aproximadamente 70 milhões de unidades, obtendo um faturamento de 257 milhões de reais entre abril de 2020 e setembro de 2021. Vice-campeã nesse período, a categoria só perdeu para a de cuecas, mas ficou à frente do segmento de meias de produtos esportivos. Uma empresa gaúcha lançou máscaras esportivas que foram o acessório oficial da equipe olímpica do Brasil no Japão no ano passado, produzindo 12 mil máscaras diariamente, mas a fabricação já foi suspensa. A proteção contra o coronavírus evoluiu de apenas amarrar um pano no rosto para um acessório de segurança certificada e até apelo fashion. O Brasil é o quinto país do mundo com o preço unitário mais baixo de máscaras de tecido reutilizáveis, custando cerca de $1. Já o Vietnã tinha o menor preço médio para as proteções faciais, custando 60 centavos de dólar, e a Suécia o mais alto, custando $13. Segundo uma pesquisa global da consultoria internacional Euromonitor, divulgada em abril do ano passado, a existência de modelos de luxo confeccionadas por grandes grifes internacionais poderiam chegar até R$600. Ainda falando das máscaras, o uso obrigatório em locais fechados também foi liberado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas assim como em várias outras capitais brasileiras, não faltam dúvidas e divergências sobre a medida.
A terça-feira começou diferente para a dona Estelita, que vende salgadinhos na Praça Ari Coelho. Eu estou me sentindo que eu nasci de novo, nasci hoje. Já o Carlos, que também vende mercadoria na praça, pensa diferente. Melhor prevenir do que remediar. E pensando nesta lógica, muita gente continua usando a máscara mesmo ao ar livre. A precaução, né? Eu não sei se foi 100% que o vírus não está entre nós, mas eu vou continuar me cuidando. O decreto publicado hoje libera o uso de máscara mesmo em ambientes fechados na capital. Em muitas lojas, até os funcionários aboliram a máscara. E o Luiz, que entra e sai de lojas direto, gostou da liberação. É uma sensação excelente, né? Porque a gente trabalha com carregando carga assim por diante, a máscara atrapalha um pouco, né? A obrigatoriedade do uso de máscara continua só em alguns locais. Nas unidades de saúde e no transporte coletivo e rodoviário. Em todos os demais recintos fica optativo da pessoa usar ou não a máscara. Essa decisão de liberar o uso de máscara mesmo em locais fechados já havia sido tomada pelo governo do estado em 10 de março. Porém, cada prefeitura tem autonomia para seguir ou não a norma. O prefeito de Campo Grande diz por que resolveu agora tomar esta decisão. O que nos traz a certeza da flexibilização do uso desse equipamento de proteção individual é o número de exames e a positividade desses exames. Essa flexibilização do uso da máscara não é definitiva. No começo de abril, as autoridades vão se reunir novamente para avaliar a situação. Daqui 15 dias, se houver uma necessidade, se os números forem desfavoráveis, poderá haver opiniões contrárias a essa decisão de agora. No entanto, também é um momento que nós precisamos fazer essa transição. A dona Regina estava na rua sem máscara, ou melhor, a máscara estava com ela, mas no braço. Porque quando eu entrar nos lugares que tem aglomeração, eu uso a máscara. A dona Regina perdeu vários parentes para a Covid. 5 primos eu perdi. A doença está aí. É porque a gente está vacinado, então tá protegido, né? E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira venceu o Chile por 4-0 no Maracanã. Os gols foram feitos por Neymar e Vinícius Júnior no primeiro tempo, Coutinho e Richarlison na etapa final. Essa foi a última partida do técnico Tite comandando a seleção brasileira em solo nacional, já que ele anunciou sua saída após a Copa. O Brasil segue na preparação para o torneio mundial, que acontecerá no Catar no final do ano, em novembro e dezembro. Toneladas de peixes mortos foram recolhidos hoje por garis no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em consequência da poluição na região. Com pouco oxigênio disponível nas lagoas da Barra da Tijuca por conta do acúmulo de esgoto e lixo, os peixes que habitam o local não precisam de muito para estar em perigo. A poluição já é comum na região e a quantidade de peixes mortos é um retrato do descaso. De acordo com ambientalistas, a falta de vontade política de atacar as causas da degradação, como o crescimento urbano desordenado e a falta de saneamento universalizado, tem transformado as bacias hidrográficas em valas de esgoto e lagoas em latrinas. Biólogos explicam que o fundo das lagoas está tomado por sedimentos, lixo e esgoto. Por isso, basta uma ressaca para remexê-lo, o que elimina metano e gás sulfídrico, além de consumir o pouco oxigênio ainda existente ali. Os peixes percorrem o canal da Juatinga e, assim, chegam à praia. É estimado que 6 toneladas de tainhas, robalos, carapicos e sardinhas foram removidos da praia. A preocupação agora é com as espécies que sobreviveram, como os caranguejos, que, assim como os peixes, vivem na água suja. Depois de morrerem nas lagoas, os peixes estão sendo levados para as praias dos Amores e da Barra, junto do quebra-mar. Na ocasião dos Jogos Olímpicos, muitas promessas de melhorias ambientais foram feitas, mas praticamente nenhuma aconteceu. Enquanto isso, o meio ambiente continua sendo degradado e a população do entorno impactada.
Um dos sobreviventes do acidente aéreo que matou quase todo o elenco da Chapecoense, o ex-goleiro Jackson Follmann, que perdeu uma das pernas, dedica a vida a fazer palestras que inspiram as pessoas a superarem momentos de dificuldades e até de tragédia. Resiliência, determinação são palavras que podem descrever facilmente o perfil de Jackson Follmann. O ex-atleta impacta as pessoas com tudo o que aprendeu e ainda aprende em sua vida. Mas ao mesmo tempo eu tive que ter muita paciência, né? Eu tive 13 fraturas pelo meu corpo, então não tinha lugar do meu corpo que não estava quebrado, né? E eu tive que trabalhar muito a palavra paciência, porque quase foi óbito no hospital também, peguei uma infecção generalizada, né? Me entubaram novamente, né? Então teve todo esse processo, né? E na minha cabeça eu trabalhei muito essa situação, eu preciso focar na minha recuperação e sabendo já que eu não vou conseguir sair daqui da noite pro dia. Jackson Follmann, ex-goleiro, percorre o Brasil falando sobre superação. Ele esteve em Campo Grande e contou um pouco da sua história e também do trágico acidente que ocorreu em 2016, que vitimou praticamente todo o time da Chapecoense. Eu tive que ter muita paciência, eu me desliguei muito das redes sociais, dos noticiários, então a gente ficou muito mesmo no meu tratamento, na minha recuperação, né? E aí, poxa, aí tem uma equipe gigantesca, né, por trás de tudo isso, né, médicos, fono, fisioterapeutas, enfim, e psicólogos, né. Então a gente trabalhou muito isso, né, a minha família trabalhou muito junto isso, a parte psicológica, né, junto com os psicólogos. Então eu tinha os tratamentos, né, e meus familiares também tinham. Jackson teve de se reinventar depois do acidente. Agora o seu propósito de vida é inspirar pessoas e transformar uma tragédia em sua vida em um ponto positivo de transformação. Eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje, apaixonado. Se tem uma equipe gigantesca por trás de tudo isso, né? Tive e estudo muito, né? Faço muito aulas com o professor de voz, né? Como você tem que se portar no palco, enfim. Sobre o meu conteúdo, estou toda hora, né? Acrescentando, editando, tirando algumas coisas, né? Mas, cara, eu sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço hoje. Meu carro-chefe é as palestras, assim. E eu procuro sempre me doar 200%, porque eu sei que a pessoa tá lá para me assistir, tá lá para conhecer minha história, né? Ela tá lá porque ela me admira, né? E eu fico assim agradecido muito a Deus por conseguir me reinventar, né? E ir pro lado da palestra, né? Eu que tenho uma história forte de superação, de vida. Então, o legal disso tudo é você poder contar de uma forma leve, de uma forma verdadeira, e você ver o sorriso, a lágrima das pessoas, né, se emocionando, né, sorrindo com a tua alegria. A venda de veículos usados poderá ser feita de forma digital. A nova ferramenta vai acabar com a necessidade do reconhecimento de firma em cartório para finalizar as negociações. A novidade vai beneficiar quem tem veículo com documentação emitida a partir de 4 de janeiro de 2021, quando o DUT, Documento Único de Transferência, foi substituído pela versão digital. O serviço promete menos burocracia. Um exemplo, se o vendedor estiver em Campo Grande e o comprador em outro município, eles não precisarão mais se encontrar no cartório para reconhecimento de firma e assim efetuarem a negociação. Basta acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, então vai ser possível fazer a assinatura digital da autorização para transferência de propriedade de veículos. A comunicação da venda será disponibilizada no próprio aplicativo após a autorização do Detran de registro do veículo. Nós estamos hoje com 80% dos nossos serviços online. Hoje, 70% do nosso atendimento é via internet. Então, nós avançamos muito nesse setor. É um caminho sem volta. E um caminho sem volta que traz redução de custo, né? Facilidade para o cidadão. O papel traz mais possibilidade de você editar, de você imprimir, escanear e alterar. Quando é digital, não. Então, é um produto, esse serviço Venda Digital, um produto desenvolvido pelo SERPRO, amanhã será lançado pelo Ministério da Infraestrutura, com todo um trabalho de tecnologia muito forte em cima. Mas atenção, é necessário possuir conta no cadastro do governo federal, tanto o vendedor
quanto o comprador. É facinho, você vai lá, faz um cadastro, cria sua conta no Gov.br para você possibilitar ter, vamos dizer, a assinatura digital. A cerimônia de entrega do Oscar este ano está marcada para domingo em Los Angeles. Está quase tudo pronto, mas os responsáveis pela cerimônia têm algumas dúvidas. Como devem eventualmente abordar a invasão russa na Ucrânia, se iniciam campanhas de arrecadação de fundos ou se convidam o presidente Volodymyr Zelensky para falar na cerimônia via chamada de vídeo. Como mostrou a advertência de Leonardo DiCaprio sobre a crise climática, os famosos raramente são tímidos na hora de fazer declarações políticas nos prêmios da Academia, apesar das acusações de hipocrisia que muitas vezes sofrem. Um exemplo de como as estrelas de Hollywood utilizam a plataforma para alcançar os objetivos reais é a campanha de arrecadação de fundos criada pela atriz Mila Kunis, nascida na Ucrânia, e seu marido, Ashton Kutcher. O casal arrecadou 35 milhões de dólares para oferecer apoio a refugiados ucranianos em países vizinhos, e ambos elogiam a atuação de Zelensky. Na temporada de premiações em Hollywood, as referências à situação na Ucrânia foram constantes, de manifestações de solidariedade até críticas a Vladimir Putin. Enquanto alguns usam linguagem mais forte, Amy Schumer, uma das apresentadoras do Oscar, provavelmente não vai usar o mesmo tom. Ela declarou recentemente que sugeriu convidar Zelensky a participar via satélite ou gravar uma mensagem. Ainda que a academia não tenha comentado, a ideia parece ter sido rejeitada. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Estava com muita dor no braço, já faz uns 6 meses que eu tenho uma dor aqui. Sumiu agora? Graças a Deus. Oh, glória sumiu. a Deus. Meu pé, achei que eu tinha que voltar para casa porque estava com muita dor. E agora, na volta da vitória... Irmão, aproveite que o poder de Deus está passando aqui agora. Creia. 30 anos que eu sofri um acidente. 30 anos? Que eu, 20 e poucos anos. E agora está levantando? Tô. Oh, glória a Deus. Duro. Que bonito. Perna dura, sumiu a perna dura. Na caminhada da fé, Domingas tem a vitória completa e sobe no altar para contar a bênção. Amigo, eu sei que tinha as pernas duras. Aham. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Por quê? Eu caí um tombo e machucou. Lá pra cá, como é que você andava? Eu fiquei bastante manca. Como é que você andava devagar assim? O que aconteceu hoje? Graças hoje de você lá em casa. Assistindo o programa? Aham. Então mexe agora em nome de Jesus. Não fazia isso? Não. Então anda normal agora e vai para cá, vai pro seu lugar. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.